a segunda mensagem da série de 10, em que eu me baseio em salmos que Jesus Cristo citou. Então, não sei se foram apenas 10, mas eu selecionei 10 salmos que Jesus Cristo em algum momento pronunciou. E a estrutura dessas mensagens, dessas 10 mensagens, é a mesma. O salmo, as circunstâncias em que Jesus citou e as nossas circunstâncias. Então, basicamente, sempre vai ser a mesma estrutura. E o salmo de hoje é o Salmo 31, verso 5. Nós conhecemos bem essa frase, mas talvez não sabíamos ou não lembrávamos que Jesus Cristo não era palavras, né, em que ele tirou do nada, né? Na verdade, é uma citação de um verso bíblico e de um verso do Salmo 31. Bem, o Salmo diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Simples assim. Nós saímos de casa nesta manhã para participar de um culto. Todos nós fizemos o mesmo movimento. Nós saímos de casa para participar de um culto. Então, guardada as devidas proporções, todos nós vencemos alguma distância para estarmos aqui participando deste culto. Uns mais, outros menos, mas todos nós superamos alguma distância. A experiência do culto é uma experiência que tem a ver com o sentido comunitário. Porque culto por culto não precisaríamos superar distâncias. A propósito, podemos assistir cultos do nosso quarto, da nossa casa, ou próximo à nossa casa. Daí o fato de superarmos distâncias para estarmos aqui, fala do sentido comunitário. Pertencemos a um grupo que nos confere sentido. O sentido comunitário quer dizer que um determinado grupo de pessoas confere a gente algum sentido. O primeiro sentido é o sentido de pertencimento. Eu pertenço a esse grupo. Então, superamos distâncias, porque temos uma experiência comunitária, e as pessoas que compõem este grupo me conferem sentido. A experiência do culto, antes de buscarmos a Deus, encontramos pessoas. Antes de termos comunhão com Deus, temos comunhão com pessoas. Através da minha experiência comunitária, eu tenho experiência com Deus. Você vai dizer, mas eu posso ter uma experiência com Deus na minha solitude, na minha solidão, na minha individualidade? Claro que sim. Mas o fato de sairmos da nossa casa, de vencermos distância e de estarmos com este grupo, está implícito e explícito de que a minha convivência, de que a minha comunhão com essas pessoas
conferem sentido e me levam a ter experiência com Deus, é o que eu chamo de experiência de culto, de cultuar. O que eu prego só faz sentido se for vivido, e vivido em comunidade. Porque mensagem por mensagem não precisamos de deslocamento, mensagem por mensagem não precisamos de grupo. Então, a mensagem pregada é a mensagem vivida por uma determinada comunidade. Chamam isso de querigma, chamam isso de experiência do texto e não apenas experiência com o texto. É mais do que experiência com o texto, é experiência com pessoas, é experiência comunitária. Isso é o culto. Então, somos educados na nossa cultura a buscarmos os nossos interesses e a buscarmos satisfação, a buscarmos o suprimento dos nossos desejos. Essa é a educação básica pela qual todos nós passamos. Quando somos convidados a superar distâncias, a vencer obstáculos, para estarmos no lugar com algumas pessoas, com a expectativa de cultuarmos e com a expectativa de termos comunhão com Deus e comunhão com o outro, com essas pessoas, haveremos de lembrar que não necessariamente estamos buscando, à frente de tudo e de todos, os nossos próprios interesses. A sociedade que estimula e que ensina a cada pessoa se transformar em cidadão e cada cidadão se transformar em alguém que assegura que os seus interesses, que as suas necessidades serão satisfeitas. E quando estamos na dimensão do culto, bem, não necessariamente os meus interesses ou as minhas necessidades, mas há um sentido de grupo, de comunidade. E isso é absolutamente revolucionário. Já era no tempo de Jesus e continua sendo nessa nossa sociedade tão individualista, tão necessário. Eu posso ir a eventos sob o argumento de que estou indo para um culto em que o estímulo é para que cada um se sente e cada um se sirva, porque os seus interesses serão satisfeitos a propósito e, enfim, acima de tudo, os nossos interesses e os nossos desejos serão satisfeitos. Eu estou dialogando e estou problematizando, dizendo que não necessariamente, que o sentido do grupo se sobrepõe ao sentido individual. Isso eu não estou tirando da minha cabeça, isso eu estou tirando do que eu conheço como o Evangelho. Assim, pensa e prega a nossa cultura evangélica, sacrificando os sentidos mais básicos do que é o Evangelho. O Evangelho é sentido comunitário, onde a palavra de Deus é encarnada e é revelada na vida do grupo, que a gente chama de igreja. Neste sentido, é estranho constatarmos que igrejas movam recursos para atrair fiéis. Porque se eu me coloco no movimento de atrair fiéis, eu venho para a linguagem de que os interesses individuais, as necessidades individuais serão supridas, eu prometo. Fiéis exigentes que consultam catálogos de culto como quem consulta menu no restaurante para satisfazer a seu apetite. Todo consumidor consulta seu potencial
de compra a partir do seu ativo, do seu crédito e dos seus recursos. Se move páginas do menu para se servir e se servir conforme os meus recursos podem e conforme o meu desejo assim aponta. Nós estamos aqui então diante de uma exigência que é uma exigência de satisfazer aos fiéis. Quando me deparo com a reflexão em que Jesus cita o Salmo 31, neste caso aqui, não foi o Salmo 30, nem o Salmo 32, ele cita o Salmo 31, eu me salvo de mim mesmo. Eu me salvo de mim mesmo. Eu me curo do torpor social. Eu me curo da ideia de que altas habilidades levam à produtividade. Eu me conecto com pessoas e não é que diante dessa minha cura, diante dessa minha possibilidade de atinar de forma crítica, de que as minhas habilidades não são necessariamente para a minha produtividade, e mais, de que eu percebo que eu não estou só. E quando eu entro na dinâmica da comunidade de fé, tem uma coisa chamada encarnação, tem uma coisa chamada revelação, de algo que se diz verbo vivo de Deus. O verbo vivo de Deus, essa fala de Deus, se dá no contexto da comunhão dos santos, em que cada um não pensa em do que é propriamente seu, mas pensa no outro. E Deus se revela nisso. E Deus, inclusive, nos cura de mentes formadas para pensar nos nossos interesses, pensar nos nossos desejos, e que todos os grupos, entre eles a igreja, os satisfaça. Quando eu leio o Salmo 31 e quando eu vejo Jesus citando os Salmos, eu sou curado. A palavra de Deus é por natureza poética, repercute o som da alma, surte efeitos pedagógicos e curativos. A palavra de Deus é por natureza poética, repercute o som da alma, surte efeitos pedagógicos e curativos. Eu creio no poder de cura da palavra de Deus. Nesta manhã, enquanto lemos o texto, nos aproximamos de Deus, tocamos o outro e percebemos o quanto estamos implicados numa dinâmica em que eu não sou o pequeno príncipe de um universo que deve existir para o meu capricho. Eu não sou o pequeno príncipe de um universo em que eu piso e que deve conspirar ao meu favor. Eu faço parte de uma engrenagem, eu faço parte de grupo, eu faço parte de pessoas, eu sou servido e eu sirvo, eu sou exortado, eu também exorto, eu sou aconselhado, mas eu também aconselho, eu sou buscado e eu também busco, eu sou percebido, mas eu também percebo. É disso que se trata. Os salmos recitados vibram como música e nos convidam aos passos de dança acompanhados. Dança acompanhada, salmo recitado, som que remete à música e à dança. Então, gente, dançamos acompanhados para celebrar a vida. Assim são os salmos, celebração. Numa delas, Davi celebra a vitória, a volta, a reconquista da arca.
E ele, enquanto rei, pendura a coroa, pendura as vestes reais e vai dançar no meio do povo para celebrar a presença de Deus no arraial. Houve quem repreendesse, porque Davi não podia se misturar às pessoas comuns, mas Davi se colocava como um celebrante diante de um Deus comum e diante da gratidão por ter a imagem, de Deus na arca, a proximidade. Então ele celebra a vida. Dançamos para lamentar a breve vida, como nos Salmos, em que há celebração pela vida, pelas vitórias, pelas conquistas, pelas alegrias, mas há a frustração, ao choro, ao luto, à raiva, à perplexidade, à cobrança a Deus, Senhor, a dúvida, a falta de alegria e a falta de tudo e a falta de sentido. Então, o salmo que celebra a vida e que escandaliza quem assiste porque parece que está feliz além da conta, é o mesmo salmo, é o mesmo livro que leva a uma tristeza brutal em alguns momentos abaixo de qualquer margem que a gente pode imaginar. Lá estava o salmista diante de Deus, chorando e se colocando. Dançamos, porque o corpo dói e a alma não cabe no peito. Dançamos, porque a alegria é incontida e a gente precisa extravasar. Mas sempre, lembrem-se, no contexto dos Salmos, dançamos acompanhados, não estamos sós, dançamos fazendo parte de um grupo, e não é uma dança solitária, não é um solo, a vida não é um solo para os Salmos. Gente, agora, depois da introdução, alguém lembra do texto? Como é que diz? Senhor, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse é o texto. Não há sinais evidentes no Salmo das circunstâncias em que Davi o escreveu. Esse é um Salmo de Davi. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Outros salmos de Davi ou outros salmistas, se a gente examina bem, se a gente pesquisa, a gente pode imaginar. Quer ver? Tem um salmo de Davi, se eu não me engano, 51, que ele escreveu depois do pecado que ele cometeu. Então as circunstâncias são bem claras, né? O adultério de Davi, ele foi repreendido pelo profeta Natã, e depois então ele faz um cântico amargurado, entristecido, arrependido. Então ele constrói um salmo diante de circunstâncias bem reais. Mas a poesia não funciona assim. Às vezes a poesia não acontece baseado na história. Segundo Manuel Bandeira, não, segundo Mário Quintana, ele vai dizer que a vantagem do poeta é que ele pode mentir o tempo todo. Ele não precisa estar preso a fatos, mentir nesse sentido, né? Ele dissimula. O Chico Buarque vai dizer que nem todas as músicas que ele escreveu, nem todas as letras que ele escreveu são experiências dele, algumas são inventadas, algumas foram encomendadas. Então o poeta é livre. Mas neste caso aqui do Salmo de número 31, quando a gente examina, a gente não consegue descobrir em que circunstância Davi o escreveu. E aí vai ficar claro para você do porquê a gente não consegue. Davi pede a Deus, neste salmo, basicamente por livramento. O tema de Davi nesse salmo é livramento. Pelo que sabemos da biografia dele, se tinha alguém que precisou de livramento o tempo todo, foi o tal de Davi. Desde jovem, desde menino. E durante a vida inteira. O pastor de ovelhas, o músico poeta, se transforma em gestor público e, pior, em rei belicoso,
em rei de guerra, que quis fazer a construção do templo, e Deus diz para ele assim: você não, você é da guerra, as tuas mãos estão cheias de sangue, você é da força. Bem, quando todo mundo se acovardou, lembra, assim parece Davi nacional, foi você que se apresentou para enfrentar o desafio filisteu. Então, se teve alguém que o tempo todo pediu e precisou de livramento, foi o tal de Davi. Gente, tanto na política doméstica como na política externa, Davi precisava de livramento. Ele era cercado na corte por gente que queria dar golpe. Ele era cercado nas fronteiras por reis que se sentiam ameaçados e que poderiam invadir, e reis que, de certa forma, tinham relações antagônicas e difíceis. Davi precisou a vida inteira pedir a Deus por livramento. Bem, o poeta que banca a ser rei num tempo tão conturbado, rei guerreiro, cercado por inimigos dentro de casa. Dentro de casa. Porque uma coisa é você ser perseguido na corte, outra coisa é você ser perseguido no campo de batalha, e outra coisa é você ser perseguido pelos filhos. Aí fica muito complicado. Lembra que o rei Saul queria jogar a flecha, jogou, né? E queria matá-lo. Gente, convidou para jantar, e antes de terminar, ou antes de chegar à sobremesa, aqui é a criatividade minha, o rei jogou a lança, porque queria atingi-lo. Se teve alguém que precisou de livramento, foi o tal de Davi, e por isso ele pedia, durante a vida inteira, livramento. Pela vida que levou e pelas tarefas que assumiu, Davi atraiu, na mesma proporção, admiradores e perseguidores, admiradores e detratores. Chamou atenção e causou muita admiração e muita inveja, muita inveja. E lá vai Davi pedir o quê? Livramento. Por isso, os pedidos que estão presentes no Salmo 31 são tão abrangentes que eu não consigo saber se é do Davi jovem ou do Davi velho. Não precisa abrir a Bíblia não, lê em casa depois com calma, Lucão. Mas presta atenção, não estou te repreendendo não, está bonito, gostei de ver, lendo a Bíblia, vendo o sermão, mas só para manter todo mundo aqui, ó, na boa. Olha o que diz o Salmo 31 sobre livramento. Livra-me por tua justiça, verso 1. Livra-me depressa, verso 2. Estava ruim, estava com a corda no pescoço, em algum momento da vida de Davi. Livra-me depressa. Terceiro, tirar-me-ás do laço, que as ocultas me armaram. Opa! Verso 4. Cercado por adversários, assim ele se vê. Verso de número 11. Ah tá, tenho que resumir, porque a gente vai ter que comer. Diz assim o verso 13. Conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Eu quero desafiar alguém. Quando será que Davi viveu esse estado de coisas? Qual o momento da vida de Davi que eu posso destacar e falar, foi aqui, ó. Foi diante disso, ó. Sabe por quê? Porque isso foi constante na vida dele, a necessidade de livramento. Gente, olha só que coisa legal. Daí, no Salmo, o salmista se resigna. E é neste contexto, resignado, pressionado, pedindo livramento, que o salmista suspira: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
vai ser como tem que ser. Eu não tenho mais o que fazer. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em linhas gerais, descrito o ambiente de conflitos no seu entorno e das frequentes ameaças dos povos estrangeiros, me ocorreu a seguinte pergunta: tá bom, cercado no círculo íntimo, cercado no contexto externo, mas a pergunta que me ocorreu foi a seguinte: e no interior de Davi, como é que ele estava? Aí o próprio Salmo 31 responde. Porque o salmista descreve... Gente, olha só, talvez eu erre, tá? Mas eu acho que não existe outro livro na Bíblia com tamanha preocupação em destacar sentimentos como o livro dos Salmos. E que não é pouca coisa. Eu não estou dizendo que ele está narrando fatos históricos, mas eu estou dizendo como se sente. E diante, então, desse cerco, a vida toda, um menino prodígio, o grande rei, o melhor rei, um grande vencedor, mas viveu do início ao fim pedindo o quê? Livramento. Como uma pessoa, diante de tantas pressões e diante dos limites sociais, de perigo, de confronto, de afronto, de perseguição, como o ser humano sobrevive assim? Aí tem a resposta no próprio Salmo. Algumas pistas. Ele disse assim, em oração, tá? Senhor, tu tens visto a minha aflição. Verso 7. Senhor, conhecestes as angústias da minha alma. Ele fala de angústia e ele fala de alma. E ele diz que Deus as conhece. Verso de número 7. E ele diz assim, Senhor, me sinto atribulado. Verso de número 9. De tristeza os meus olhos se consomem. Verso de número 9. Gasta-se a minha vida na tristeza. Verso de número 10. E para terminar, debilita-se a minha força. Verso de número 10. Aí eu fui pensar, quando na história e na biografia de Davi eu o encontro assim. E sabe qual é a dificuldade? São muitos os momentos, não poucos. Isso aqui era regular e não uma exceção. O homem vitorioso, a grande referência que inclusive merece estar sendo falado hoje aqui no Brasil, no século 21, o cara que viveu há milhares de anos atrás, continua sendo tema e continua tendo o registro dele aqui no que a gente chama de livro sagrado. É essa pessoa que talvez seja uma pessoa até hoje invejável por ser poeta, mas ser homem de ação, por ser pastor de bichinho, mas conseguir também organizar um povo. Então não é qualquer figura, essa figura emblemática é uma figura que tem termos aqui: aflição, angústia, tribulação, tristeza, 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 debilitando a alma e assim vai. É esse sujeito. Seja pelo que ocorria ao redor de Davi, não dá para arriscar em que momento da sua vida este salmo foi escrito. Eu, pelo menos, não consigo. Eu não consigo sequer me aproximar de, assim, entre 3 momentos da história, quais seriam mais prováveis em que ele escreveu o Salmo 31. E talvez não tivesse, de forma imediata, conexão com um fato, mas com muitos outros fatos. Talvez fosse o sumário de uma vida inteira. A situação descrita, as emoções desorganizadas, eram comuns e recorrentes na vida deste personagem bíblico. Tendo o Davi essas experiências,
a gente pergunta quando as teve. Estamos falando do Davi jovem ou estamos falando do Davi velho? Eu não sei, Lucão. Não sei se jovem, não sei se velho. Mas a vida toda, isso esteve diante dele. Por isso que eu não sei quando ele citou. Mas aqui, qual o texto mesmo que a gente estava falando? Qual é o verso que deu título à mensagem? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu não sei as circunstâncias históricas, eu não sei o contexto em que Davi compôs o salmo ou a poesia, mas eu sei o contexto em que Jesus citou o verso 5 do Salmo 31. Segundo o Evangelho de Lucas, as últimas palavras de Jesus antes de suspirar e morrer foram essas. Em Jesus não há dúvida. Ele citou o Salmo 31, verso 5, na cruz. E na cruz foram 7 palavras, 7 declarações, 7 frases, sendo que a última: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Resignado. Bem, enquanto agonizava, Jesus lembrou do Salmo 31. Mas certamente ele não conhecia apenas um verso. Ele conhecia todo o contexto que eu pintei para vocês. Ele conhecia o Salmo inteiro. Detalhe, diz o Evangelho de Lucas que Jesus Cristo não balbuciou, não suspirou, não disse baixo, não disse para o ladrão, não disse para os guardas, não disse para a mãe e João, não foi em voz baixa, foi grito de dor. Ele transforma a poesia de Davi no grito da alma. Em tuas mãos entrego o meu espírito, é um sujeito diante da agonia da dor, que se resigna, que se entrega. Sendo mais preciso, segundo o Evangelho de Lucas, ele não disse para quem estava perto. É como se ele tivesse gritado para que aonde pudesse ser ouvida a sua voz. O registro é: as suas últimas palavras em vida foi uma citação bíblica. E a citação bíblica vai para os Salmos, especificamente 31, verso 5. Grito, muito provável que ele tenha decorado esse verso de forma específica em dias tranquilos, em momentos comuns. Não se decora no tempo da agonia, mas se decora no dia comum, num dia tranquilo. Num dia tranquilo ele decorou, ele apreciou, ele citou, ele se consolou, mas no dia da agonia ele toma para si versos que não eram dele, mas que se transforma na encarnação. É improvável que ele só conhecesse o Salmo 31, verso 5. É muito provável que ele conhecia inteiro. O nosso contexto, e assim terminamos. Nós podemos citar poesias pelos efeitos sonoros, ou nós podemos viver a poesia pela ressonância com o nosso jeito de ser e o nosso jeito de estar. A poesia pode ser o que nós pronunciamos, ou a poesia pode ser o que nós vivemos. Existem aqueles textos que nos fisgam, não pelo fato de serem bonitos, de serem bem escritos. Existem os textos que nos pegam pela mão e que nos levam pelo fato de que tem ressonância na nossa alma, fala conosco,
E se citado para outra pessoa, a pessoa não vai nem dar o devido valor. Mas aquilo fala tão alto para a gente, está tão no âmbito da nossa experiência, que nos pega. E quando é assim, é mais fácil de decorar. Quando é assim, é mais frequente nos nossos lábios, nos dias calmos. Quando é assim, a gente não sabe quando veio ou para onde vai, mas simplesmente a gente reconhece um texto que não é nosso, como fala nossa, como sentimento nosso. Milton Nascimento e Tunay escreveram uma música que diz assim, e que traduz muito bem o que eu estou dizendo. Eles dizem assim: certas canções que ouço cabem tão dentro de mim, que perguntar carece: como não foi eu que fiz? Isso aqui é tão meu. É como se Jesus falasse desse salmo: em tuas mãos entrego o meu espírito. É tão meu. Mas Jesus está falando para quem? Para quem está inteiro na cena. Para quem não abandona na dor. Para quem não promete livramento, mas só assegura a presença. Vai doer. Eu não posso fazer nada. Segura a minha mão. Grita. E assim que ele faz com o Pai. Não é o Deus poderoso que me tira da cruz, mas é o Pai que assiste a minha dor, e que sente muito, e que está ali, porque eu descobri que é presente na angústia, na dor, na agonia. Embora a cultura evangélica diz que os meus sentimentos, os meus desejos serão assistidos sempre, porque eu mereço, eu descubro nele que o livramento é presença plena, a despeito de que doe, de que perca e de que morra. Mas morre segurando na minha mão. Em tuas mãos entrego o meu espírito. É senso de compreensão da vida eterna, da vida após a morte, de Deus, a despeito das nossas dores e das nossas incompreensões. Quando Jesus acabou de proferir algumas palavras, as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como escribas. Quando Jesus terminou o Sermão do Monte, as pessoas estavam admiradas, porque as palavras bíblicas na boca dele era a vida dele, não era o que ele aprendeu. Se samba não se aprende na escola, evangelho também não se aprende só no banco da igreja, evangelho se vive, a experiência se encarna, o Cristo vivo, que nem sempre a gente vai ter o livramento de situações adversas, mas a gente vai ter presença. Jesus encantou os ouvintes não pelo que disse, mas pelo que vivia. Os escribas sabiam provavelmente mais do que ele, em termos de citação, em termos de erudição, mas não conseguia encarnar o texto, a poesia. Jesus encarna a poesia dos Salmos, o verbo vivo, repercute em nós, porque não é experiência com o texto. Eu lembro de um filósofo dinamarquês condenando a sua sociedade praticamente toda cristã, e ele dizia exatamente isso, que a experiência dos seus concidadãos era muito mais do contexto do que propriamente com o Cristo do texto. E é algo que a gente pode pensar, que a nossa experiência com o texto pode ser simplesmente algo que não encanta nem a gente, muito menos quem nos escuta, porque não faz parte de vida, não se consolida na experiência da vida,
ou o salmo, a poesia é vivida, ou simplesmente vai ser belo, encantador, bonito, bem montado, erudito, mas precisa se transformar em vida. E por isso que Jesus era fascinante, porque o texto dos salmos, nele era vida. Gritou não ao Deus poderoso para nos livrar de todo o mal e da morte. Jesus gritou o Salmo 31 ao Deus que é presente e atento, mesmo no dia da nossa angústia. Nunca foi sobre poder de teletransportar o teletransporte. Sempre foi sobre amor que fica inteiro, pleno, nos dias em que os nossos sentimentos estão desorganizados. E aqueles que tramaram as nossas costas com os laços como armadilhas, pasmem, eles venceram, eles conseguiram, eles fizeram o que eles planejaram e foram bem-sucedidos na trama. Em tais dias, nós não estamos abandonados, mas nós estamos diante desse Deus. Bem, Salmo 31, verso 5, e com todo o seu entorno. Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu espero que todas as vezes agora que você lembrar do Salmo, você lembre de Cristo que viveu o Salmo. Amém.